Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Desejando sempre que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Que assim seja, não é mesmo? Sempre agradecendo a oportunidade que esse Mestre nos dá de estarmos reunidos em seu nome, pegando a nossa água, elevando o nosso pensamento, quando são exatamente 19 horas. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Então, com as nossas águas e o nosso pensamento elevado ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nesse momento os convidamos a adentrarem o ambiente em que nos encontramos e a sua luz, a paz, vai contagiando cada um que se encontra conosco, cada um dos nossos familiares, aqueles que estão conosco, amigos, conhecidos, e que esse ambiente vá sendo carregado desse amor divino, dessa paz e dessa luz que não deixa nada na escuridão, nada nas trevas, e que vá surgindo ideias novas, fortalecendo a nossa fé, nos dando a certeza de dias melhores, a cada dia as suas bênçãos, aqueles sentimentos de amor, e que tudo seja renovado nesse ambiente sempre para melhor. E com essa visita divina desse Mestre e da nossa Mãe, que possamos nos sentir acolhidos, escolhidos por eles, e que nos deixemos envolver por toda essa energia, esse amor, essa paz. E rogamos o medicamento invisível nas nossas águas, para aqueles irmãos que se encontram enfermos, seja enfermidade física, seja da alma, que cada um receba conforme a sua necessidade ou o seu merecimento, porque sabemos que precisamos fazer a nossa parte. Se estamos esbravejando, com ódio do irmão, com ódio da enfermidade, raivosos, como vamos receber os bálsamos de amor vindo do plano espiritual para nós? Precisamos acerenar os nossos corações, a nossa mente. Aí sim estaremos receptivos. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada, Mãe Santíssima. E os convidamos a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, maninha.
Filibaldo, Marlene, Rodolfo, bom vê-los aqui, muito bom, sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Hilda, Gleci, Cristiana, nossa administradora. Hoje nós vamos falar, boa noite, sejam bem-vindos a todos, que eu não citei os nomes porque eu não vejo todos, sempre explico isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho, que fala: buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem nunca ouviu esse termo, não é mesmo? Diz assim o Evangelho: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Isso também está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho sempre vem em nosso auxílio, nos esclarecendo um pouco mais daquilo que o Evangelho nos diz. E ele nos diz assim: o que nos ensinava Jesus quando assim se referia, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, buscai e achareis, né? Batei a porta e ela vos será aberta. Jesus queria nos dizer que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Tal é o sentido moral das palavras do Cristo: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Aquilo que falamos muitas vezes: queremos um trabalho, eu quero um trabalho em determinado local, mas eu não tenho a qualificação necessária. É disso que trata o Evangelho, disso que Jesus queria dizer. Eu, então, me qualifico, me preparo, e aí eu vou em busca, eu levo o meu currículo, eu vou atrás, eu faço a minha parte. E o Pai, que está no céu, vai fazer a parte dele. Ele vê o nosso esforço e ele nos ajuda. Então não podemos ficar de braços cruzados esperando que ele faça todo o trabalho por nós. Isso não. E diz assim: dessa forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas? Olha a pergunta. Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho que iniciamos. O pedido a Deus é um ato de reverência e humildade que se torna necessário em qualquer atividade nossa. E qualquer coisa que vamos fazer, que possamos dizer: ah, Senhor, me ajuda aqui. E vamos fazer a nossa parte. Devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Opa, não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência, também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso,
ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Deus, segundo a sua vontade, pode, ceder a certos pedidos nossos dentro do nosso merecimento, da nossa necessidade. E desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis. Um exemplo, se eu quero um trabalho, mas para que eu consiga esse trabalho, alguém deve perder o seu emprego. Isso vai mudar. As leis divinas não são assim. Eu não posso querer me dar bem à custa do mal, da infelicidade do meu irmão. Então isso precisamos pensar. E é por isso que nos diz, a inteligência nos foi dada por ele. E seguindo o Evangelho diz assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Ou seja, lá no tempo das cavernas, não é mesmo? Ele não aplicava a inteligência, ele só usava os instintos deles para procurar os alimentos deles. Eles iam caçar, Mas Deus lhe deu o que falta ao animal: o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que impele o homem a buscar os meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce. Olha aí. Sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco, e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a persistência e a resistência da alma? Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, ao contrário, retornando com seu progresso cumprido e adquirido a cada vez algo mais, gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. E é bem interessante, né, queridos irmãos? As crianças, nós observamos, nós que temos crianças próximo a nós, como a gente vê a diferença de quando éramos pequenos e agora. Agora tem crianças que ensinam para os avós, posso até citar como exemplo, ensinam, minha neta mesmo ensinou a mexer no celular, a fazer coisas no computador.
Por quê? Porque elas já têm uma inteligência mais apurada que a nossa, já são mais evoluídas. E é isso que o Evangelho nos diz. Então, se as almas, se nós morrêssemos hoje e não reencarnássemos, por exemplo, o homem das cavernas ficaria sempre sendo o homem das cavernas. Então, por isso que nos prova o Evangelho que nós vamos evoluindo e evoluindo. Também aqueles exemplos de crianças que pequenininhas tocam piano sem os pais saberem uma nota musical. Como explicaríamos isso se não fosse a reencarnação? É isso que está nos explicando o Evangelho. E vamos aqui para o nosso roteiro que diz assim: qual o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. A lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. O progresso, outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. E como é que o céu, que Deus nos ajuda? Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho, e ainda ao nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. E como é que progride a humanidade? O desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que progride. É assim, nós precisamos ainda, estamos aqui encarnados, precisamos ainda da parte material. Então, se nós temos um sofazinho que está velho, rasgadinho, quebradinho, nós vamos trabalhar para conseguir adquirir um melhor. E é assim em todos os aspectos da nossa vida. E não é pecado, não é errado querer uma casinha melhor, um sofazinho melhor, uma televisão. Não é pecado. Não é disso que trata o Evangelho, que às vezes as pessoas confundem. Não, não é isso. Deus, Jesus, só não quer que a gente dê mais valor a um bem material do que a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Que eu não saia por aí para ter melhores coisas, sair roubando, matando, fazendo coisas erradas para adquirir uma coisa material. Não, não é isso. Então não podemos entender errado. Deus não é contra o nosso progresso, nem material, mas Ele preserva, Ele nos quer mesmo evoluídos espiritualmente, moralmente, que façamos o certo sempre. E diz assim: o homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho. E Ele ainda nos propicia um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. É tão bom quando fazemos aquilo que é certo, nos sentimos muito bem. E como é que progride a humanidade? O desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. E é com isso que ele vai aperfeiçoando o meio em que vive ao mesmo tempo que progride. Com a sobrevivência da alma,
o espírito conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações. Então, fica no arquivo da nossa memória. Por isso que colocamos aquele exemplo da criança que toca piano, toca violão, canta, sem nunca ter tido uma aulinha sequer. Eles estão já armazenadinho ali. Tem coisas que a gente vê e dá a impressão que a gente já sabe aquilo ali. É por isso, porque está armazenado. Nós temos um arquivo na memória. Então, quando a gente reencarna, aquilo está ali armazenado. Então, por isso explica. E se a alma morresse sem evoluir, estaríamos sempre lá no Homem das Cavernas? Não, nós já passamos por isso. Estamos um pouquinho na frente. Diz assim o Evangelho: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Imagina, ficaríamos todos paralisados por não nos mover. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, em estado de instinto animal. Por isso, fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, vamos trabalhar. Além das já enumeradas, que outra finalidade tem o trabalho? O trabalho tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, do corpo e da inteligência, seus membros se teriam atrofiados e seu espírito teria permanecido na infância. Não teríamos evoluído. Segundo esse princípio, os espíritos que não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher, e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fizeram. Então é aquilo, se os espíritos já nos dessem tudo pronto, se não precisássemos fazer nada, o mérito não seria nosso. Nós levaríamos o mérito, mas não seria nosso. Por isso que diz aqui, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fazem, que não fizeram. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Então eles vêm nos fortalecer. Jesus está sempre nos cuidando para nos amparar. Nós é que esquecemos muitas vezes de pedir o auxílio, mas é pedirmos e a resposta vem. Isso é fato. Por que os espíritos não ajudam o homem nas descobertas e invenções
e na solução de problemas graves como a guerra, as doenças incuráveis, a fome, etc.? Olha essa pergunta. Porque assim estariam podando, né, as suas possibilidades de aprendizado e trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então eles vêm, nos mostram, quando pedimos uma intuição, oramos, quando estamos com um problema que achamos muito difícil no momento, às vezes não enxergamos a luz no fim do túnel, que levemos o nosso pensamento a Jesus, aos benfeitores. A todos nós, Deus designa um anjo guardião. E na maior parte do tempo nós esquecemos que nós temos ele ali. Então basta nós pedirmos de coração puro. E a ajuda vem. Nós só precisamos não desejar o mal do nosso irmão, não estar com o nosso coração com raiva, com ódio, com mágoa. Não, isso não. Porque isso não nos ajuda em nada. E diz assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada. Olha o que falávamos. E te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te e, como o anjo de Tobias, irão servir-te de guias. Olha que lindo isso, que força para iniciarmos a semana. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate à nossa porta e te será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição de teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Busca e acharás. Bate e a porta te será aberta. Que fique para a nossa reflexão. Que possamos pedir, como diz aqui, que Jesus disse: pede a luz que deve iluminar tua estrada e ela te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te como anjo de Tobias. Vamos pedir então? Encerrando mais um evangelho, vamos lembrar que temos o atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias para os enfermos do corpo e da alma, temos tantas coisas ao nosso dispor gratuitamente. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, já com a nossa água, rogando a Ele a sua luz, iluminando o nosso caminho, a força para resistir ao mal, que alojado no nosso coração, só o amor, a compaixão, o perdão para os erros, as falhas dos nossos irmãos, porque assim como eles somos pequenos e ainda erramos, falhamos e precisamos de perdão do Pai, do nosso Mestre Jesus. Jesus, médico dos médicos, se achega a esse irmão que nesse momento necessita do teu amparo, do medicamento invisível, e coloca na água, que todo aquele que dessa água beber com fé possa sentir o alívio que necessita. Mestre amado, que a tua luz ilumine o caminho de cada um de nós, que possamos ter
todos uma semana iluminada. Guia-nos hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.